Olá, Rede. Nesse vídeo eu quero demonstrar o funcionamento de algumas portas lógicas aqui, agora com diodos e transistores. A primeira porta lógica que eu vou demonstrar aqui, a porta mais simples que você pode fazer com um transistor apenas, que é a porta não ou porta NOT, que é a porta inversora no caso. Como que é a ideia, né? Quando eu tenho nível lógico 0 aqui na entrada, ou GND na entrada aqui do transistor, eu tenho na minha saída aqui 5 volts. E quando eu tenho nível lógico 1 na entrada, eu tenho na minha saída aqui 29,9 milivolts, né, aproximadamente aqui 0 volts, demonstrando então que ele inverte o nível lógico de entrada para o nível lógico de saída. Então, quando eu tenho 1 na entrada, eu tenho 0, e quando eu tenho 0, eu tenho 1. E aí, seguindo nos outros modelos que eu fiz, né, uns vídeos atrás, eu falei sobre portas lógicas com diodo. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma porta E feita com diodos. Então, na entrada dele aqui, ó, se alguma das portas ela for 0, na saída dele aqui eu vou ter o valor 0, e se ambas estiverem 1, eu vou ter o valor 1. O que acontece aqui? Deixa eu só tirar o transistor para a gente ver, ó. Ele fica com 5 volts. Tá? Então, quando as duas estão em 1, eu tenho 5. Se alguma delas zera, né, uma delas aqui vai para 0, a minha saída vai para 0. Aqui 526 mili, que é a queda de tensão do diodo. Mas quando eu volto o transistor, o que acontece? Ele mede aqui a tensão de VBE, a queda de tensão aqui de VBE do transistor. Porém, aqui agora eu tenho uma inversão da minha lógica, inversão de saída. Se a gente lembrar da lógica E, ele fica em 1 quando as duas entradas aqui estão em 1. Quando eu coloco a inversora na saída, no caso agora ele vai ficar em 0. E se alguma delas for 0 na entrada, ele coloca a minha saída para 1. Então eu inverto a minha lógica E. Então essa é a porta não E. Seguindo na mesma lógica, eu tenho aqui a porta não OU, que é se alguma das minhas entradas aqui for 1, a minha saída vai ficar em 1. Só que aí eu também passo ela por uma inversora, um transistor na saída, que vai fazer com que a lógica ela fique invertida. Então, se algum dos pinos for 1, a minha saída vai para 0, e se ambos estiverem em 0, a minha saída vai para 1. E o último, que é aqui um pouco mais complexo, que é a lógica aqui da porta ou exclusivo. Essa lógica ela funciona da seguinte forma: se as duas entradas estiverem em 1, ou as duas entradas estiverem em 0, a minha saída fica em 0. Então, por exemplo, aqui as duas estão em 0. Se eu jogar as duas para 1, também permanece em 0. Agora, se uma delas for 1, né, e a outra for 0, a minha saída fica positiva. Tá? Ela fica em 1. Aqui ele está dando 1,7 volts, que é a queda de tensão do diodo. Se eu tirar aqui, ele vai para 4,7. Tá? A queda de tensão aqui do LED. Então, se eu jogo os dois em 1, minha saída fica em 0. Se eu jogo os dois em 0, minha saída também fica em 0. Agora, se um dos dois vai para 1, a minha saída também vai para 1. Lógico, né, a ideia da ou exclusivo. Uma delas apenas que tem o valor aqui em 1. Tá? Então, essa é a ideia. Como que eu faço aqui, né? A lógica para o exclusivo é A e B barrado ou A barra e B. 0, 0 dá 0 aqui, no caso 0 e qualquer coisa dá 0, ou 0 e qualquer coisa dá 0. E também eu posso aqui, no caso 1 e 1, né? 1 e 1 barrado dá 0, ou 1 barrado e 0 dá 0, os dois também dão 0. Tá? Então essa é a lógica aqui da ou exclusivo. Como que ele funciona? Eu tenho aqui a lógica E, né? Então A e B barrado. Eu primeiro inverto o B aqui, então tenho o B barrado na entrada aqui, e também eu tenho aqui o B e o A barra. O A barra eu peguei aqui, passei pela inversora, ele fica barrado, e o B eu pego diretamente. A e B barra, ou A barra e B. E o resultado disso eu faço uma ou aqui na saída. Tá? Então essa é a lógica aqui. Eu vou demonstrar agora a porta ou exclusivo na prática para a gente ver ela funcionando. Demonstração da parte prática da ou exclusivo, aqui com transistores e diodos. Primeira coisa só que eu vou demonstrar aqui é o funcionamento da inversora, da porta inversora aqui com transistor único. Então eu vou pressionar o botão, a gente vê que na saída ele está em 1, 5 volts, 4,96, e na entrada aqui ele está em 0. Quando eu pressionar o botão, observa agora que a minha saída foi para 0,
e a minha entrada aqui, ela foi para 5 volts. Tá? Então esse é o sinal da inversora. O exclusivo, né, como a gente viu, se eu apertar uma das chaves, o meu LED ele acende, e se eu apertar as duas chaves, o meu LED apaga, e as duas chaves abertas, também meu LED apaga. Então a gente vê aqui o funcionamento da U exclusivo com diodos, transistores e resistores, tá? Funciona muito bem a lógica, muito tranquilo. Tá? Então eu só estou demonstrando aqui que realmente dá certo, que os dois botões pressionados, os dois estão em 1, e aqui os dois estão em 0, um deles pressionado, ele funciona. Beleza? Qualquer dúvida aí, é só me chamar.